Saudações a todos, em nome de Jesus. Lembrar o meu nome é Eleutério. Agradecer a Deus por esta oportunidade que está me concedendo mais uma vez nesta manhã. São pontualmente 6 horas e 23 minutos da manhã. Bom dia de tu nos vês nesta manhã. Boa tarde, você que está nos acompanhando à tarde. E boa noite a todos quantos estarão nos acompanhando de noite. Que Deus abençoe a sua vida. É mais um dia que o Senhor está nos concedendo de estar na sua presença. Esperamos muito nele. Hoje trazemos um tema muito sugestivo. A quebra de maldições, quebra de altares familiar. Quebra de altares familiar. E teremos como livro de Juízes 6. O livro de Juízes 6, estaremos lendo a partir do versículo de número 25. Passo a ler. 25, passo a ler, que diz assim: Aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: Toma o boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. Edifique ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente, e tome o segundo boi, oferecerás ao holocausto com a lenha que cortares do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Pai do Senhor, e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa do seu pai e os homens daquela cidade, não fez de dia, mas fez-o de noite. Fez-o de noite. Oh, está congelado. Let's see what's going on. Está congelado. Oh, meu Deus do céu. Está congelado. Mas Deus seja louvado. Deus seja louvado. Seja louvado. O mouse aqui está congelado mesmo. Que vergonha é essa? Mas eu estava dizendo, o nosso tema sugestivo é quebra de altares familiar. Quebra de altares familiar. Sabemos que a maioria de nós nascemos sobre algumas famílias com seus altares. Ok? Algumas famílias. Gideão tomou 10 homens e seu servo fez como o Senhor dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa do seu pai, os homens daquela cidade, não fez de dia, fez-o de noite. Levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eis que estava o altar do Baal derrubado, e o bosque estava ao pé deles cortado, e o segundo boi oferecido ao altar que fora edificado. E uns... Meu Deus do céu, esse computador não está me ajudando hoje. That is the devil, man. Ok? E disseram que fez isso. E esquadrinharam e inquiriram, disseram: Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa. Embora os homens daquela cidade disseram a Joás: Tira para fora o teu filho, para que morra, pois derrubou o altar do Baal. E o altar do... Estou a ter problema sério do mouse aqui. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: Tira 30. Disseram a Joás: Tira fora o teu filho para que morra, pois derrubou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé dele. 31. Porém Joás disse a todos que puseram contra ele: Contenderás vós por Baal, livrá-lo-ei vós. Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus
por si mesmo contenda, pois derrubaram o seu altar. Então, dizia que o nosso tema hoje é quebra de altares. Uma coisa muito importante que nós devemos perceber aqui, a situação do altar de Baal. Quer dizer que na família do Gedeão havia um altar. E Deus, ele fala com Gedeão. Olha para isto. Eu peço para que me ajude a compreender. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse, quer dizer que Deus, ele fala com Gedeão de madrugada. Eu quero acreditar que este falar. É bem possível que Gedeão estava a orar. Muitos homens, eles foram visitados por Deus durante a madrugada. E Deus escolhe a noite para poder falar com Gedeão. Então, ele escolhe a noite para poder falar com Gedeão. E a ordem de Deus é: levanta e derruba o altar de Baal, que é do seu pai. Esse altar de Baal que está aqui não é seu, mas é um altar do seu pai. Então, tu precisa derrubar. Por que Deus está dizendo isso? Está dizendo que eu vejo, por exemplo, se Deus fala com Gedeão, quer dizer que Gedeão tinha intimidade com Deus. Gedeão, independentemente do pai ter um altar edificado em sua casa, que esse altar era do Baal. Mas Deus não falava com seu pai, porque o seu pai já tinha o seu próprio Deus, que era Baal. Por isso ele edificou o seu altar. Mas Gedeão, eu acredito que não. A Gedeão era uma pessoa que tinha intimidade com Deus. Por que afirmo isso? Como é que Deus fala com ele? Como é que Deus visita, dá uma orientação? Deus só dá orientação àqueles que estão mais próximos, àqueles que vivem. Então, esse altar era a razão dessa família não crescer, porque era uma família menor de todas as tribos. Gedeão vem da família de Benjamim. Então, era uma das famílias mais menor que existia. E essa família, eu acredito, por ser a mais menor, aquilo que tinha acontecido quando você é menor, existe um momento onde essa família é escolhida para que todo tipo de maldição seja lançado para lá. Então, esse altar podia ter sido erguido em outros lugares, mas somente foi erguido na casa do Gedeão. E o altar era do seu pai. Quer dizer que o seu pai levantou um altar. Isso não é novidade para todos nós. Nós sabemos claramente que em muitos lugares onde nós vivemos, caminhamos, as nossas famílias, nós vamos encontrando altar. Então, o nosso tema é quebra de altares familiares. Quebra de altares familiares. Então, referente, quando falamos de quebra, estamos a falar de remoção de influências espirituais malignas. Remoção. Por exemplo, você pode olhar para a sua casa, parece que não tem um altar visível. Não. Nos tempos havia um altar visível. Mas quando nós falamos de quebra de altares familiares, estamos a falar de remoção de influências espirituais negativas ou práticas ancestrais que são vistas como prejudiciais na vida familiar atual. É basicamente isso, não é? Remoção de influências espirituais negativas nas nossas vidas. Quer dizer que remoção daquelas influências negativas que ao longo da nossa vida eles vivem arruinando a nossa vida. Você vai percebendo que dentro da sua vida, dentro da sua família, existe uma influência espiritual negativa. E não espera uma coisa positiva se a influência que está rodando lá é uma influência espiritual. Amém? Vai deixando o seu comentário aí. Vai deixando o seu comentário. Quebra de altares familiares. Mas para tal acontecer, tem que existir alguns passos potenciais. Não é? Passo nenhum. Primeira coisa é reconhecimento e arrependimento. Primeira coisa é reconhecimento e arrependimento. O primeiro passo é reconhecer a existência da influência espiritual negativa
nas nossas vidas, ou influências, ou práticas dos antepassados, famosos antepassados, nossos antepassados. Os sul-africanos chamam de nossos marroses, nossos antepassados, são nossos mortos, bafibaína, como se diz em Xangai, não é? O primeiro passo é reconhecer a existência. Você precisa ser espiritual para poder reconhecer essas influências nas nossas vidas. Samira, vai compartilhando esse vídeo aí, vai deixando o seu like, compartilha. Então, primeira coisa, o primeiro passo é reconhecer a existência de influências espirituais negativas ou práticas diabólicas que vêm em nome dos nossos antepassados. Então, tu precisa reconhecer, primeiro reconhecer a existência e desejar romper. Você precisa reconhecer, mas não somente termina de reconhecer, desejar romper. Alguém precisa ser levantado para poder romper. Não é todo mundo. Existem aqueles que se conformam, existem aqueles que acham que esses altares, eles não têm capacidade de poder gerir. Então, tem que haver esse desejo e essa necessidade de tu poderes romper. Tu podes romper. Se Deus levanta assim nessa hora para acompanhar, é a mesma coisa. Muita gente ainda estão a dormir, você está aí de pé. Quer dizer que você pode ser usado por Deus para poder romper, não é? Deseja romper e expressar arrependimento por elas. É o primeiro passo, não é? O primeiro passo é reconhecer a existência. E o segundo passo é aplicar a oração. A oração é um elemento central. A nossa oração, a nossa petição a Deus é um elemento central. É algo profundo, essencial, não é? A busca de libertação e quebra dessas influências. Quer dizer que nós vamos quebrar. A partir do momento que nós identificamos e reconhecemos a existência, nós vamos aplicar a oração e buscando a libertação. E quebrando todas essas influências. E não há como tu quebrar essas influências senão pelo poder de Deus na sua vida. Então são influências que parecem ao nosso olho são invisíveis, mas que são visíveis. Obrigado, irmão, que também já está aí. Deixa o seu comentário. Vamos continuar a andar. Quebra de altares familiares. Não é? Então, a oração é um elemento fundamental. It means that I and you, we have to pray a lot. Não? So to destroy all the altar, para destruir todos os altares que promovem influências negativas nas nossas vidas. E lutar para que haja libertação. Lutarmos para que haja libertação. Tá? A oração. Nós entendemos quando Deus ele fala com Josué, diz que levanta tu e quebra os altares do Baal que são do seu pai. Juízes 6. Quebra esses altares que são do seu pai. Então, primeiro é reconhecer. Segundo elemento central é buscar a libertação. Usar a cruz. A Bíblia diz que Jesus usou a cruz para desfazer todo tipo de maldição. E terceiro passo é a renúncia. Você precisa renunciar. Renunciar à prática, os hábitos passados que são vistos como prejudiciais ou que estão alinhados com altares familiares que se desejam quebrar. Então, a primeira coisa é procurar renunciar todo tipo de prática religiosa, porque existem algumas práticas. Prática religiosa não é prática cristã. Entende? Então, aquelas práticas espirituais, você precisa renunciar. Começa a ser das missas, começa a ser desses rituais, começa a ser dessas práticas. Se você não renunciar, enquanto se tornar parte dessas coisas, quer dizer que esses altares ainda vão continuar. E se influenciaram nessa geração, na geração do seu pai, certamente que também vão influenciar
também na sua geração. Então, um dos passos é eu renunciar. Eu renunciar. Você vai encontrando muita gente na Bíblia que foram renunciando. E Jesus diz, se alguém quer me seguir, tem que negar-se a si mesmo. Então, você precisa renunciar práticas, hábitos, não é? Do passado. Se você consegue ver que a partir do momento que fomos levantando, fomos praticando esses hábitos, o que tem acontecido é que nada muda, cada vez mais a nossa vida está a ficar prejudicada. Cada vez mais a nossa vida está a ficar prejudicada. Então Deus fala com Josué, fala com Gideão, diz que você precisa quebrar o altar que é do seu pai. Então Deus ele foi ter com Gideão. Diz que você precisa quebrar, remover esses altares de Baal que não são seus. Não são seus. Mas não, os altares não são meus. Sim, não são meus, mas estão causando influência, estão impedindo com que eu age na sua vida. Estão impedindo com que Deus opere na sua vida. Não são seus altares, não são seus deuses, mas estão impedindo com que haja o agir de Deus na sua família. Então é necessário com que, independentemente de serem seu ou não, a partir do momento que você entregou a sua vida a Cristo para caminhar com Cristo, you must know that you must break, you must remove. Você precisa saber renunciar, você se desligar e quebrar o impacto desses altares na sua vida. E quebrar a influência desses altares. Porque enquanto você não quebrar, eles sempre vão ter uma influência sobre você. E mesmo que você deseja ter boa coisa, o que vai acontecer é que não terá, porque essas influências espirituais estão fazendo o quê? Estão se fazendo sentir na sua vida. Então a renúncia, a restauração, também restaurar, não é? A restauração, a busca da restauração do relacionamento com Deus ou com as forças espirituais superiores. A busca de restauração do relacionamento com Deus. Então, uma das coisas, primeira, é lutar de todas as forças, de buscar. Por isso, Deus, quando fala com Gideão, diz que quebra e erga um novo altar. Você vai quebrar um altar familiar e você vai erguer um novo altar. Então, erguer um novo altar, o que é? É restaurar o teu relacionamento com Deus. É restaurar o relacionamento com Deus dentro da sua família. Porque tu agora vais trazer um altar. E esse altar é um altar de Deus. E sendo um altar de Deus, entendeu? O que vai acontecer é que vão influenciar poderosamente. A partir do momento que essa influência, a partir do momento que a presença de Deus se manifesta na sua vida, mesmo que exista um altar, não vai ficar em pé. Eu lembro quando eles tomaram a arca do Senhor e foram colocar no templo de Dagom. A arca simboliza a presença de Deus. Então eles pegaram a arca e foram colocados no templo de Dagom. Quando eles colocam lá no templo de Dagom, o que acontece? A Bíblia fala que todas as manhãs se encontravam que Dagom havia caído. O altar de Dagom havia caído. Tentaram levantar por várias vezes, mas Dagom não conseguia ficar em pé. Por quê? Por causa da arca da aliança. Entendeu? Por causa da presença de Deus. Então, essa arca permitia com que a presença satânica não tivesse impacto na vida dele. Então você vai fazer tudo por tudo para restaurar o relacionamento com Deus. Você vai restaurar o relacionamento com Deus dentro da sua casa, dentro da sua família. E esse relacionamento com Deus fará com que esses altares antigos familiares que foram erguidos pelos seus avós, bisavós, não tenham mais poder. Então, mas primeiro tem que renunciar. Quando você renuncia, não se termina somente em renunciar às missas,
Mas o que tem que acontecer é que tem que se restaurar em você um relacionamento saudável com Deus. Então, a partir do momento que você renuncia, tem que saber que o teu relacionamento com Deus tem que ser mais saudável a cada dia. Porque somente dizer que eu vou renunciar e não me apegar a Deus, isso não vai valer nada. Então, a partir do momento que eu renuncio às práticas, os altares, a partir do momento que eu vou destruir altar, eu vou começar. Por isso Deus diz que derruba o altar de Baal, que é do seu pai, e levanta um novo altar a Deus. Levanta um novo altar. Então eu vou derrubar o altar das missas, o altar das cerimônias espirituais, de todos aqueles altares. E a partir daquele momento eu começo a erguer, levantar um altar de oração. Porque sem esse altar de oração, ainda que um altar seja quebrado, mas se sou uma pessoa que não só entrega a oração, esses altares vão continuar fortes. A presença deles vai se fazer se sentir. Então, tome decisão. Tome decisão de quebrar altares. Gedeão, quando Deus fala com Gedeão, chega e diz, homem valoroso, homem forte. Gedeão, ele disse que não, porque ele usou para ele, não tinha condições para poder, mas é essa pessoa que Deus escolheu. Talvez você é essa pessoa que Deus escolheu para poder derrubar altares. Uma coisa você tem que saber, esses altares não são os seus. Você nem se encontrar esses altares. Como é que você vai querer levantar, defender altares que não são os seus? Então, se os altares não são os seus, você precisa quebrar. E muitas das vezes, esses altares nos perseguem onde nós vamos. Nos perseguem. São altares do seu pai, são altares da sua família, dos, sei lá o que, dos familiares quem, dos tembes, dos coças, dos citóis, dos indimatos, são esses altares. Mas eu decidi, a partir do momento que você decide, talvez estou fazendo como uma pessoa crescida, eu estou dando rumo à minha vida. Como é que esses altares já têm impacto? Mas o que acontece, se não são quebrados, esses altares vão te seguir até o lar. Antes de tu chegares no lar, o altar já estará lá. Antes de tu chegares no trabalho, o altar estará lá. Antes de chegar onde o altar já estará lá. E você vai enfrentar as mesmas coisas. E você encontra alguém dizendo, você tem espírito da sua família. São espíritos de família. É uma situação não resolvida. Então, preciso, antes que eu avance muito, the first thing that I must do, I must break every altar. Tudo quanto ele está levantado, eu tenho que quebrar. E não permitir com que esses altares me sigam. Porque a tendência desses altares, porque eles foram erguidos sobre uma família, a tendência é te perseguir em todo lugar onde tu anda. Então você precisa renunciar. Não termina apenas dizendo, eu já não quero isso. E depois ficar relaxado. Não. Se você renuncia essas práticas familiares, essas práticas que vêm reinando, lavar-se com sangue de cabrito, com sangue de galinha, queimar-se incenso, queimar-se tudo isso, e você decidir, eu já não quero essa vida. Está de parabéns se você não quer essa vida. Está de parabéns, mas não termina somente de dizer, eu não quero. Quanta gente faz aquilo que não quer? É muita gente que faz o que não quer. Mas a orientação de Deus para Gedeão é quebra o altar e ergue um novo altar. Por isso, a restauração, quando eu digo a restauração de um relacionamento com Deus, quer dizer que nós fomos feitos à imagem de Deus. Desde o princípio que Deus quis do homem é criar um relacionamento saudável. Por isso ele criou um relacionamento saudável com Adão. Então, o que mais Deus quer é criar um relacionamento. Então, restaurar significa restauração, não é? Significa restauração de um relacionamento saudável com Deus, não é? Buscando a Deus, buscando a cura, buscando a libertação. Quer dizer que aí onde existia um altar, você vai começar a orar. Vai quebrar esse altar. E a partir do momento que o teu relacionamento com Deus estiver saudável, quer dizer que todos os altares levantados,
todos Dagons, eu vou te dizer, Dagon só ficava em pé antes da Arca da Aliança estiver lá. Antes da presença de Deus. Mas a partir do momento que a presença de Deus se fez sentir lá, Dagon tinha que cair por terra. Caía por terra. Por quê? Porque a presença de Deus estava lá. Então, luta para restaurar a tua vida de oração. Luta para restaurar teu relacionamento com Deus dia após dia. Só assim que esses altares vão perder poder na sua vida. Um dos pontos, construir um novo altar. Construir um novo altar. Você precisa construir um novo altar. Em algumas traduções, né? Construir um novo altar. Dedicando a adoração ao serviço a Deus. Não é? Então você precisa levantar um altar. Por exemplo, quando nós nascemos, muitos disso, fomos levados para as pagodas, fomos civelelados, fomos fazendo o quê? Fomos fazendo... São práticas. São práticas. E essas práticas foram influenciando negativamente as nossas vidas. Foram influenciando negativamente as nossas vidas. Não é? Não. É preciso construir. E esse altar não é construído de dia para manhã, de dia. Não. Você tem que ser um processo contínuo, dia após dia, ser um processo contínuo, para que esses altares do inimigo sejam todos quebrados, sejam todos destruídos em nome do Senhor Jesus. Então, construir um novo altar. Você precisa estar preparado para construir um novo altar. Você precisa. Esse altar vai te perseguir. Então, todo altar que te perseguiu, tanto na escola, tanto no casamento, tanto nos seus negócios, tanto no seu trabalho. Porque esses altares sempre vão te perseguir. Vão te perseguir. Enquanto esses altares te perseguem, o que vai acontecer é que vão sabotar tudo quando você está fazendo. Então, você precisa erguer um novo altar para a sua vida. Um novo altar fará muita diferença. Um dos pontos cruciais que você não pode deixar desleixar é procurar aconselhamento. Eu não sei se você já procurou aconselhamento. Você tem que fazer tudo por tudo para procurar um aconselhamento. E em algum momento, alguns fatores você não vai perceber. Então, tu precisa procurar um aconselhamento com seus pastores, seus mentores. Pessoas que você olha e vê que espiritualmente são mais crescidas em relação a si. Então, o que você faz? Você procura se aconselhar. Vai mostrando. Porque algumas forças você vai sentindo no seu próprio corpo, na sua própria vida. Que alguma coisa está errada. Então, é necessário você se aconselhar. Enquanto você vai se aconselhar, alguém vai te orientar em como você precisa caminhar. E o que vai acontecer é que tu receberás apoio. Apoio em palavras, mas ao mesmo tempo apoio em oração. Pôs o fogo em quebra de altares familiares. Não é? Uma das coisas muito importantes que você precisa saber é crucial buscar a orientação de pastores, não é? Porque são homens que Deus colocou no nosso caminho para poder nos orientar. Buscar a orientação deles, não é? Para poder entender como aplicar esse espaço dentro da sua própria vida, não é? Então, é necessário tu buscar uma orientação. E através dessa orientação, tu saberás como aplicar tudo que você for orientado para sair desses problemas. A quebra de altares familiares, uma das coisas que eu tenho que saber é que a quebra dos altares familiares, pode ser um processo contínuo ou requer perseverança e fé. A quebra de altares familiares pode ser um processo contínuo, que não vai ser, pode não acontecer daqui para aqui, ser um processo contínuo. E vai precisar da sua perseverança, lutar sempre. É aquilo que a Bíblia diz, não é? Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Então, você precisa perseverar. Precisa perseverar, resistir
Dizer ao diabo, já não te aceito, já não te permito continuar a desgraçar, destruir. Você já destruiu por muitos anos, mas agora eu não estou aceito. Você está fazendo o quê? Você está a resistir. Naquele tempo era fácil o diabo atacar-te. Mas você precisa começar a saber resistir. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Você precisa fazer tudo por tudo para poder resistir. Perseverar em oração. Orar continuamente. Não é? A cada dia. Até se sentir. Enquanto você não se sentir, enquanto você ainda sentir o cheiro, você não pode parar. E won't stop. Você não pode parar. O que é preciso tem que continuar. Sabendo que é um processo. Porque alguns altares são da sua idade. Alguns altares são de anos e anos. Que nem seu pai conheceu. Não soube nem seus avós, nem que ninguém soube. São de anos, gerações e gerações. Por isso Deus fala para Gedeão ali, nos Juízes, ele diz que levanta e derruba esses altares. E quando ele derrubou, os homens daquela cidade, quando acordaram, viram que o altar de Baal havia se quebrado. Disseram, esta aqui só pode ser Samira. Só pode ser Samira. Sim. Por que não podiam correr para o próprio pai dele? Não foram para o pai dele, porque o pai dele compactuava com aqueles altares. Talvez teriam corrido para as outras visões, mas começaram a ver em Gedeão uma tendência de não mais aceitar, esses altares. E logo que acordaram, diz, não faça nada. Esta aqui só pode ser Gedeão, teu filho. Tira para fora, nós queremos o matar. Queremos, por quê? Porque ele havia derrubado. Quer dizer que há consequência, há lutas. Sempre que você se colocar na brecha para derrubar altares, o que vai acontecer é que o diabo ele vai se levantar. Sabemos que quem desde esse tempo está estragando nossas coisas, sabemos que é ela. Sabemos que é ele. É Gedeão está aqui. É Gedeão porque sempre nega as nossas práticas. E vão saber que quem está a fazer isso é o fulano. E ele derrubou. E foram ter com o pai de Joás, pai de Gedeão. Tira ele, queremos matar porque derrubou. E o pai disse, não. Se esse é Deus mesmo, se Baal é forte, que ele se defende. É o que está dizendo. Não é? Aqui no versículo 30. Então os homens daquela cidade disseram a Joás, tira para fora o teu filho, para que mora, pois derrubou o altar de Baal. Estavam tristes porque ele havia derrubado o altar de Baal. E Baal não era Deus. Já se provou várias vezes que Baal não era Deus. Baal não tinha condições. Não tinha condições. O teu filho Joás fez esta coisa. Então, os homens da cidade disseram, tira, nós queremos matar. Esse nós vamos matar. Para deixar estragar os nossos planos. É aquela situação de você acorda de madrugada, esta hora, e dizem, você está a estragar os planos. É aquela situação de você decide jejuar, decide fazer, diz, esse aqui está a estragar os nossos planos. Mas uma coisa engraçada, lembra, esses altares não eram de Gedeão, era do seu pai. Olha para o que o pai disse. Porém, Joás disse a todos que se puseram contra ele, contentarás vós por Baal, serão vocês a lutaram por ele, Baal. Como é que vocês lutam por Baal? Contendereis vós por Baal, livrai-vos e vós. Depois diz, qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Diz qualquer que vai se levantar para defender Baal. Olha para o pai, ele ainda esta manhã será morto. Será muito a dizer que ninguém pode defender Baal, porque todo aquele que levantar para lutar, para defender Baal, será morto. Será morto. E depois diz, se é Deus por si mesmo contente, então se esse Baal é Deus, porque vocês olham para Baal como sendo Deus, então que ele contente por ele. É aquilo que nos faz.
É aquilo que nos faz. Nós, quando queremos água, levantamos para beber água. Nós vamos à fonte, nós vamos à torneira. Mas quando são os antepassados, você tem que levar a água até as sepulturas. Você tem que fazer isso, você tem que fazer por eles. Por que eles não podem fazer? Se eles querem uma missão, eles deveriam fazer. Deveriam fazer. É isso que nos tem feito. Por isso o pai dele diz, ok, se vocês olham para Baal como Deus, então que ele mesmo contenda por si. Porque foi o altar dele que foi derrubado. Foi o altar dele certamente que foi derrubado. Então, que ele seja a pessoa certa para poder se defender. Mas não tem como se defender, porque se era para se defender a partir do momento que ele levantou Gideão para guerrear, para derrubar, Baal não teria permitido. Não teria permitido. Se fosse Deus, Baal não teria permitido. Mas como não é nada, é um fantoche, como é uma estátua, ele não conseguiu se defender. Não conseguiu se defender. Então o pai dizia, ok, se Baal certamente é Deus, que ele lute por si. Por quê? O que aconteceu? É que ele que sofreu. Ele que sofreu. Então, por ter sofrido, ele deveria. Por isso, naquele dia, se chamaram Jerubabal dizendo, Baal contenda contra ele, pois derrubou. Amém. Não importa o que vão dizer ao seu respeito. O que é preciso é que você precisa dar basta a esses assuntos. Precisa dar basta a esses assuntos. Então, o nosso tema é como quebrar altares familiares. Primeira coisa, há reconhecimento. Deixa eu recapitular. Reconhecimento e arrependimento. Esse é o primeiro passo. Reconhecer a existência. Existe. E em algum momento você vai olhar, talvez na sua casa, ninguém em casa. Você vai ver que aqui existe. Buscando oração, orando, fazendo a renúncia, começar a sair disso. Depois de renunciar, o que você faz? Restaurar a sua intimidade com Deus, o seu relacionamento com Deus. Depois fazer o quê? Construir um novo altar, porque não é suficiente somente derrubar um altar e tem que construir. Por isso Deus disse a Gideão, derruba esse altar e ergue um novo altar. Então, o que tem que acontecer é construção de um novo altar. E buscar aconselhamento, buscar ajuda, se um assunto não te ajuda. Buscar a orientação dos seus pastores. E procurar entender como aplicar, como agir diante de um altar. Não é? E saber, uma das coisas que você tem que saber é que a quebra de altares familiares pode ser um processo contínuo. Dia após dia você vai lutando para poder. Por isso, vai requerer de você muita paciência, muita fé, muita perseverança. Que Deus abençoe a sua vida. Chegamos mesmo no final da nossa live. Deus te abençoe. Que Deus te dê força, que Deus te capacite nessa missão de derrubar altares. Você é a pessoa escolhida para mudar o rumo da sua família. Esse altar vem reinando por muitos anos. Arruinou a vida de pessoas pessoas mais próximas da sua vida. Pessoas mais próximas, seus irmãos, sua mãe, seus pais. Esse altar foi arruinado. E você está sendo levantado para poder dar um basta a tudo isso. É uma missão, não é? Não importa a sua idade, seja menor, seja mais menor. Não importa, mas o que é preciso é que tens essa missão. E a partir de hoje, você vai se levantar. Quebrar altares. Lembra? Deus falou com Gideão de madrugada. Esteja atento à voz de Deus. Esteja atento à orientação de Deus. E não ignore aquilo que é a orientação de Deus, porque trará benefício a ti, a geração que te segue. E aqueles que estão perto de ti também serão libertos. Que Deus abençoe a si, a sua casa, a sua família e a todos quantos estão ao seu redor. Em nome de Jesus. Feche os olhos. Pai, te dou graça por este tempo, por este momento que nos concede. Diante desse ensinamento, nós esperamos em ti. Aguardamos o teu favor. Nos ajuda em todos os momentos e glorifica o seu poder. Que os altares sejam quebrados. Que os altares sejam quebrados.
Atenta para essa pessoa que pegou um telemóvel na mão. Nosso Deus, se existe um altar levantado, que esse altar seja quebrado. Nesse quarto, onde teu servo dorme, que o altar seja quebrado. Nesta casa, que o altar seja quebrado. Em todos os lugares que existe um altar, que esse altar familiar seja quebrado em nome do Senhor Jesus. Eu falo fogo da sua presença. Eu estou erguendo mais um altar. Estou erguendo um novo altar na vida do teu servo, da tua serva. Para a glória do nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos de já para todo sempre. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Que bom. Irmã Leonor, irmã Samira, Deus abençoe a vocês e a todos quando estão me acompanhando. Chegamos no final da nossa live. Não demoramos, mas o essencial ficou. Acompanhe essa live. E se eu conseguir, com tempo oportuno, eu vou, caso se precisar, né? Caso se precisar, eu vou mandar-te essa live em formato de áudio, só para recapitular. Se quiser vai escrever que quero, eu vou enviar ainda hoje. Tem muitos áudios que eu ainda não enviei. Já passam 6 dias que eu não mando, não compartilho os áudios das ministrações das lives. Só vinha compartilhando da cruzada e de alguns cultos que fomos fazendo. Mas vou começar a lançar para vocês. Deus abençoe a todos. Aquele beijão. Um forte abraço. Tchau, tchau. Bom dia. Difícil é sair daqui, né? Mas pronto, eu vou ter que sair. Continua deixando seu like. E se inscreva. Entra no YouTube, né? Entra no YouTube. E é só pesquisar Hotel Serendipity Tembe. E aí faz o quê? Depois disso, veja os nossos vídeos. Não vai subscrever, é só se inscrever. Convido os outros a se inscrever no meu canal do YouTube. Tchau, tchau.